Olá pessoal, estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre o posicionamento do STF frente às rinhas de galo. Pois bem, nós temos desde 1988, quando da promulgação da Constituição, um dispositivo que veda, um dispositivo que proíbe terminantemente a crueldade em face de quaisquer animais. E eu digo mais, aquela proibição não faz acepção em relação a quaisquer animais. Aquela proibição relativa à crueldade contra animais vale para qualquer animal. Quer seja animal doméstico, quer seja domesticado, quer seja exótico, quer seja selvagem, independentemente da classificação dada àquele animal, segundo a lei tal ou segundo o autor tal, independentemente do enquadramento classificatório do animal, não pode, aqui no Brasil, haver qualquer crueldade, ato de crueldade em face de quaisquer animais. Então, essa proibição vem localizada no inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 de nossa Constituição. Nós tínhamos, no final do século passado e no início deste, leis nos estados do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Rio Grande do Norte, então leis estaduais, que autorizavam expressamente a rinha de galo. E aí, o Procurador-Geral da República ingressou com ações diretas de inconstitucionalidade, lá para trás, lá no início do século, questionando, deste século atual, questionando a inconstitucionalidade dessas leis que autorizam o entretenimento humano com esses animais, mesmo ciente, mesmo presentes a dor e o sofrimento que são inerentes a essa atividade esportiva ou a essa atividade dita esportiva. Então, o Procurador-Geral da República queria saber qual seria o posicionamento do STF em relação a essas demandas. Então, foram ajuizadas as 3 ADIs envolvendo a lei fluminense, também envolvendo a lei de Santa Catarina e do Rio Grande do Norte. E o STF, até porque eu penso, não poderia diferentemente entender, compreendeu e assim deflagrou ou, digamos, decidiu nessas ADIs que as leis do estado do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Rio Grande do Norte realmente atentavam contra a Constituição e por isso eram inconstitucionais, especialmente em razão do que consta a título de proibição localizado nesse já falado inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 de nossa Constituição Federal, ao proibir a crueldade em face de quaisquer animais. Esse dispositivo assim estabelece. Não quer isso dizer que não pode existir nenhuma justificativa, ainda que pautada na Constituição, que venha a derrubar esse dispositivo. Mesmo que a justificativa seja cultural, seja de que aquela atividade é cultura nesses estados mencionados, ainda assim é inerente àquela atividade dita esportiva, a dor e o sofrimento. E isso o nosso ordenamento jurídico não suporta. E isso o nosso ordenamento jurídico constitucional veda, proíbe. Nesse sentido, qualquer lei que autorize, e seguindo esse raciocínio do STF, qualquer lei que autorize qualquer atividade esportiva envolvendo animais, que promova a esses animais, ou promova nesses animais dor, sofrimento físico, ou sofrimento psíquico ou sofrimento psíquico, essa lei será inconstitucional. E assim, o STF, ao menos em relação à rinha de galo, especificamente em relação à rinha de galo, àquela época, já que as leis são de 1998 e de 2000, já pacificou esse entendimento. Então, resumidamente falando, nós temos que o Supremo Tribunal Federal
envolvendo as rinhas de galo, envolvendo as leis autorizadoras de rinhas de galo, compreende, sim, que essas leis são inconstitucionais por afronta ao dispositivo que proíbe a crueldade em face de quaisquer animais, uma vez que tais atividades ditas esportivas promovem dor, sofrimento e assim crueldade aos animais a essas atividades submetidos. Então é isso.